Fala pessoas, chegou o dia, chegou o tempo de falar dela, Jô Penteado, vivida por Cristiane Torlone. Quando você ia imaginar que ela seria a heroína, a maior anti-heroína das novelas de todos os tempos? Mas eu vou deixar a própria Cristiane Torlone definir quem era a Jô. A Gata Comeu, que era uma novela das 6 horas, eu disse assim, tem um erro de escalação aqui, não vai dar certo. E como eu sempre fui muito moleca, foi aí que funcionou o trabalho, porque as crianças se identificaram comigo. E muitos problemas aconteceram durante a novela. A gente gravava na Urca, as crianças se atiravam na frente dos carros durante a filmagem, era uma loucura. Aí aquilo me deu assim, poxa, não é que as crianças vão com a minha cara? Quer dizer, é óbvio, as crianças olhavam para mim e diziam assim, você é uma criançona também, seu idiota, não percebeu? Elas me disseram uma coisa. Hoje em dia, essas crianças cresceram e vão para o teatro assistir as minhas peças. A Gata é um trabalho, por exemplo, que eu me orgulho muito. Porque foi o meu primeiro trabalho, assim, a Gina foi o meu primeiro trabalho como protagonista, mas eu era tão criança na época que eu não percebi o quanto ele, assim, o espectro que ele teve. Mas a Gata eu já estava, assim, mais atriz, talvez, e é um trabalho pelo qual eu me responsabilizo mais, assim, em todos os sentidos, né? Então eu sou responsável por essas pessoas que eu capturei nesse trabalho. Então, a Jô começa sendo odiada, né? Porque lá está a cartada dela. E na verdade, Jô começa sendo a vilã. Você pode lembrar do primeiro capítulo, ela demitindo a Paula porque estava falando mal do seu pai. Então ela fez prevalecer o poder dela, toda a presunção também, e não perdoou. E logo no primeiro capítulo já começa mostrando as suas garras, aí sendo inimiga do professor Fábio. Pode ter certeza que desde o começo da excursão essas confusões começaram a ser evidentes. Vale lembrar, né, do apelido dela de Lucrécia Borgia. Então, ela tinha uma vida relativamente fútil, levada com seus noivos, sempre fracassando, sempre sendo assunto nos jornais. Então, Jô começa a trama como uma vilã, mas tudo muda a partir da ilha. Acho que muitos personagens se dividem entre antes da ilha e depois da ilha. Tanto é como a Paula é um exemplo desse. E a partir daí, a Jo começa também a sua vingança contra os tapas do professor. Essa relação marcada de tapas e beijos, amor e ódio, já começou na ilha, o mundo sabe. Mas parece que desde lá foi surgindo essa relação, essa paixão desenfreada. Então ela começa a desenvolver a sua vingança do professor, e aí vale tudo, né? Vale dar um rapto na Adriana, para dar um susto nele, para ser uma vingança, para atrair o professor, até ele se descontrolar de novo, como foi na festa, e ser aquele espetáculo que é polêmico até hoje, tapa na cara. Acho que dentro da trama isso foi um chamariz, vamos falar assim, oitentista, mas é apenas uma ficção, então vamos deixar as coisas no seu lugar. E a partir daí, a Jo começa a se desiludir com o seu atual noivo, Rafael, e desde já, com certeza, é aquela subconsciente dela de que o professor é o homem da vida dela, é o cara que desafia ela, ela toda mimada, toda fazendo seus querer, que acredito que a trama seja isso, mostrar uma personalidade forte para aturar a Ju, né? Porque, vamos falar a verdade, ela tem tudo o que quer, anda para cima e para baixo com seus carros no começo, conversível breguíssima, depois ela vai para Paraty. Então, assim, a mulher independente, mulher à frente do seu tempo, isso assusta muito nos anos 80, então ela é um personagem à frente do seu tempo, mas dondoca, mimada, como eu falei, a chave vira depois da ilha, porque até ali ela era uma extensão do pai dela, sendo também arrogante. Você pode lembrar da separação que teve dos pobres e das pessoas de berço na ilha, mesmo com tantos problemas, a Jo nunca cede às ordens
do Fábio, nem quando a questão é sobrevivência. E aí desenrola-se a trama, ela se separa de Rafael e começa a procurar um analista para ver esses episódios de sonambulismo que também levam ao professor, né? Então, a partir daí, ela entende e descobre que o amor da vida dela é o professor. E a partir daí, acontecem as confusões mais insensatas, como, por exemplo, o sequestro dele, como cada vez mais se aproximar, perseguições ao professor para dizer que ela descobriu que o ama, e a repulsa do mesmo, né? As tentativas de casamento são todas frustradas pela Jo, porque ela entendeu que vale tudo atrás do amor da vida dela. Um grande episódio assim de egoísmo também, porque coitada da Paula, que não tem nada a ver com isso e acaba sofrendo todas as, vamos falar assim, toda essa maldade da Jo, a maldade em busca do amor dela. E a trama também é bem densa, personagem que, se você parar para pensar, a Jo começa toda a sua rivalidade com a Cláudia e com a Esther, e vamos falar assim, uma rivalidade infantil ainda. Ela com seus traumas de ter sido uma filha negligenciada pelo pai. Então, a partir dessa toda a trama, a briga com a sua meia-irmã, é em relação a essa atenção do pai, ela cuidando do pai, que na verdade não quer ser cuidado, e a Esther faz ele de gato-sapato. E é interessante que depois da ilha, a Jo é um personagem que é amiga de todos, do núcleo infantil, do núcleo pobre, vamos falar assim, e do núcleo rico. Ela só é inimiga da Gláucia, que não tolera a Jo e não quer vê-la feliz. Então a trama vai se desenvolvendo, a Jo em busca do amor do professor, sofrendo as maldades e vinganças da Gláucia, mas parece que dentro de tudo isso, a Jo é construída uma personagem de generosidade. Quando o pai dela foi contra o casamento ali nisso, quem é que foi lá? Jô Penteado defender. Jô Penteado ajudou no casamento, vamos dizer assim, que não era aprovado pelo pai. E a trama é incrivelmente se pensar que desde o primeiro capítulo até todos esses fatos, ela era a vilã. Vou falar a verdade. Quem é que aturava Jô na ilha? Mas depois, como eu falei, há essa virada de chave. E aqui vamos também enaltecer o talento de Cristiane Torlone, que ela também descreve um pouco esse personagem, que é um personagem mais humano que tem, porque nem todos vamos falar assim, nem todas as pessoas boas são boas 100%. Você também é vilão de alguma história aí. E vale a pena dar vazão a isso, vale a pena pensar que nós não somos só do bem ou do mal. Toda hora essa coisa vai trocando na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso a Ivani Ribeiro fez muito bem, o personagem da Jo, o personagem também da Esther. Talvez tenha sido da minha, vamos dizer assim, da galeria das protagonistas, a primeira, assim, emblemática, porque ela traz essa marca da humanidade, né? Você não precisa ser santo para ser herói, né? Até então era fútil, até então era perseguir a Jo gratuitamente, mas depois ela perde a memória, tudo volta a uma paz que não foi experienciada na novela. Detalhes também para a festa do ex-noivo, uma festa ridícula. Destaque para a Jo, que perdeu a memória, que sofreu um acidente. E até ela chegar ao amor do Fábio foi uma luta ferrenha, talvez até pagando pelas brincadeiras que ela fez com os outros homens, né? E vale lembrar que ela teve vários noivos, sem critério nenhum, marcando esse casamento, sendo motivo de piada e brincando com os outros. Sendo uma mulher fútil, mas que ao desenrolar da trama mostrou na verdade que era uma mulher forte, uma mulher decidida, à frente do seu tempo, mas ela precisava de um contraponto. Esse contraponto veio com o professor Fábio, que foi o que desafiou, foi o que mostrou quem que pode ser um elo perfeito para ela.
desafiou, ele mostrou a personalidade, mostrou que com o professor não é brincadeira. Então essa foi a história de Cristiane Torloni vivendo Jô. E até o próximo vídeo.